O tema é Ozaru versus Super Saiyajin. Qual transformação é mais forte? Então aqui vai minha defesa inicial. O Super Saiyajin é claramente uma transformação superior ao Ozaru, tanto em poder bruto quanto em controle e versatilidade. Enquanto o Ozaru multiplica o poder base por 10 vezes, o Super Saiyajin oferece um multiplicador de 50 vezes. Ou seja, mesmo sem considerar formas superiores, como SSJ2 ou SSJ3, o boost de poder é muito mais significativo. Além disso, o Ozaru exige uma condição externa, a presença de uma lua cheia ou uma fonte artificial de luz com radiação Blutz Waves. Já o Super Saiyajin depende apenas do controle emocional e da energia do usuário, o que o torna muito mais prático e aplicável em batalha real. Por fim, o Super Saiyajin oferece velocidade, reflexos e controle de Ki muito maiores do que o Ozaru, que embora seja poderoso, é um estado primitivo, descontrolado e que muitas vezes deixa o usuário sem discernimento. O Goku, por exemplo, sequer se lembrava do que fazia como Ozaru quando criança. Bom, primeiro ponto é que você utilizou um dado que não se encontra na obra primária ao afirmar que o Super Saiyajin possui seu multiplicador de 50 vezes. Esse é um dado exclusivo de databooks que são fontes extraoficiais. Sim, é verdade que o Ozaru exige condições externas para se transformar, mas isso não invalida o argumento, pois, se o objetivo do debate é descobrir qual das duas transformações é mais poderosa, precisamos partir do princípio de que o Ozaru já é uma realidade e não uma possibilidade. E é verdade sim que o Super Saiyajin oferece velocidade, reflexos e controle de Ki, mas o Ozaru oferece exatamente o oposto a tudo isso, como, por exemplo, poder, tamanho e brutalidade, e, portanto, isso caracteriza que, tal como o Super Saiyajin, o Ozaru tem qualidades e defeitos. Ainda sobre a questão do controle de Ki, a gente tem que lembrar que o Ozaru não precisa de Ki para lutar. Ele já possui um tamanho colossal que dá a ele uma força bruta descomunal, já que o Super Saiyajin é uma transformação que, se usado de forma prolongada, esgota as reservas de Ki. Sobre o multiplicador de 50x, é verdade que essa informação veio do Daisenshu, não da obra canônica direta. Mas mesmo se desconsiderarmos o número exato, o próprio mangá anime demonstra em narrativa e escala de poder que o SSJ é muito mais impactante do que o Ozaru. Goku, por exemplo, lutou contra Vegeta em Ozaru e perdeu, mas depois, como SSJ, superou inimigos que ririam da força de um Ozaru. Freeza esmagou um Ozaru Bardock com um dedo, mas precisou se transformar 4 vezes para rivalizar com o SSJ Goku. Quanto ao Ozaru já ser realidade, concordo. Mas o ponto aqui é, mesmo quando ambas estão ativas, o SSJ leva vantagem, porque une poder massivo com agilidade e estratégia. O Ozaru é uma força da natureza, sim, mas é cego, lento e vulnerável a lutadores ágeis e inteligentes. Sobre o desgaste de energia, realmente o SSJ consome Ki, mas isso também é parte do que o torna tão poderoso. A transformação ativa o fluxo de energia do usuário em níveis altíssimos, permitindo técnicas devastadoras, voos mais rápidos e defesas mais refinadas. O Ozaru pode esmagar uma montanha com um soco, mas não tem a finesse de um Kamehameha guiado ou de um teletransporte. Em termos de combate real, SSJ tem uma eficiência de batalha muito maior. Bom, mais uma vez você mostra que é um completo leigo no assunto e desconhece os fatos como eles são. O Freeza nunca lutou contra o Bardock Ozaru. O Bardock que tentou impedir o Freeza não estava na forma Ozaru, estava na sua forma base e, portanto, esse argumento não serve para decidir se o Super Saiyajin era ou não mais poderoso do que um Ozaru. Agora, certo, estamos de acordo que o Ozaru tem vulnerabilidades, mas você ainda tem dificuldade de aceitar que o Super Saiyajin também tem, como, por exemplo, o fato de que ele consome suas reservas de Ki mais rapidamente do que o Ozaru, além do fato de que o Ozaru continuaria forte mesmo sem reservas de Ki, já que ele é um monstro gigante. E desculpe, mas esse argumento de que do Kamehameha não faz o menor sentido. Tanto o Vegeta quanto o Gohan já mostraram que, além de força bruta, o Ozaru possui uma poderosa rajada de energia que ele atira pela boca e, portanto, combate a longa distância não seria nenhum problema para um Ozaru. E, além disso, estamos discutindo transformações e não personagens. Mas vamos a um ponto interessante nessa comparação. Segundo o Shenlong, o primeiro Super Saiyajin Deus conseguiu essa transformação após ser banhado pelo Ki de outros 5 Super Saiyajins. O Super Saiyajin Deus, evidentemente, é muito mais forte do que um Super Saiyajin. Mas sabe quem matou o primeiro Super Saiyajin Deus? Foi um Saiyajin maligno transformado em Ozaru. Então pensa comigo,
Se foram necessários 5 Super Saiyajins para doarem os seus poderes para um único Super Saiyajin, Deus, e mesmo assim ele perdeu para um Ozaru, como que um Super Saiyajin teria 5 vezes o poder de um Ozaru, já que você afirmou que o Super Saiyajin tem um poder de 50 vezes, enquanto que o Ozaru teria de 10? Agora sim você veio com um final flash de respeito. Vamos lá com a réplica afiada. Sobre Bardock vs Freeza. Você está certo. Bardock enfrentou Freeza em sua forma base, não como o Ozaru. Esse argumento meu não se sustenta e retiro sem crise. Mas isso não muda o fato de que Vegeta, o Ozaru mais poderoso mostrado na saga Saiyan, perdeu para um Goku base, mais Gohan, mais Kuririn, mais Yajirobe. O Ozaru é forte, mas não imbatível. Quando Goku se transforma em SSJ contra Freeza, o salto é tão grande que muda completamente o paradigma da luta. Isso não seria possível se o SSJ fosse só um pouco mais forte que o Ozaru. Sobre o desgaste de Ki, você está certo novamente. O SSJ consome energia, especialmente nas primeiras versões, como Goku demonstrou contra Androids e Cell. Mas esse consumo é o preço pelo controle, estratégia e destruição direcionada. O Ozaru tem poder passivo e duradouro, sim, mas é como comparar um tanque de guerra a um jato de combate. O tanque aguenta mais pancada, mas o jato é mais letal, mais ágil e decide a luta com precisão. Agora, o argumento do Super Saiyajin Deus é complexo e fascinante. Sim, um Ozaru maligno derrotou o primeiro SSJ Deus, mas esse Ozaru estava sob o controle de um vilão com um poder totalmente desconhecido e misterioso. Isso nos leva a um ponto crucial. O Ozaru é uma ferramenta, não uma transformação final. Seu poder depende muito do Saiyajin Base. Esse Ozaru maligno provavelmente era um guerreiro elite com um nível absurdo de Ki antes da transformação. Então o que matou o Deus não foi qualquer Ozaru, foi um monstro específico, um contexto de força que foge do padrão. Por outro lado, o SSJ é uma evolução genética do Saiyajin. Ele representa um novo patamar da raça, uma transformação que abre portas para formas superiores, SSJ2, 3, Blue, etc. O Ozaru é um estado arcaico, ligado à cauda e à lua. Tanto é que, com o tempo, os próprios Saiyajins pararam de usá-lo, preferindo desenvolver técnicas e novas formas. O SSJ virou o novo normal. Resumindo, o Ozaru pode até vencer um SSJ dependendo do contexto, nível base, ambiente controle, mas como transformação, o Super Saiyajin representa um salto evolutivo superior, mais eficiente, mais mortal e com maior potencial de crescimento. Bom, seu argumento sobre o Vegeta Ozaru ter perdido para Goku, Kuririn, Gohan e Yajirobe provam exatamente o meu ponto de vista. A primeira estratégia de Kuririn foi usar o seu Kinzan para cortar o rabo do Ozaru, e com isso ele pediu para o Gohan distrair o Vegeta. Mas após ele falhar, o Yajirobe acabou por cortar a cauda do Vegeta Ozaru em meio a uma distração. E eis que o argumento cai por terra. Dizer que o Ozaru é mais fraco por causa da vulnerabilidade do Ozaru é, por consequência, dizer que a única forma de derrotar o Ozaru é fazendo ele deixar de ser Ozaru, ou seja, reconhecer o Ozaru como uma ameaça poderosa demais para ser enfrentada num combate frente a frente. Ótima comparação entre um jato e um tanque de guerra. O que você esqueceu de dizer é que o jato precisa de muitos tiros para destruir um tanque de guerra. Já o tanque pode até demorar para acertar, mas se ele der um tiro, se ele acertar um único tiro, o jato explode. É o mesmo caso do Ozaru. Ele pode ser um alvo de vários ataques, mas a única chance de vitória é cortar o rabo dele. E mesmo que o Ozaru demore para atingir o Super Saiyajin, ele não precisa de muitos golpes, ele só precisa de um. Da mesma forma que um soco foi o suficiente para um Ozaru derrotar o Super Saiyajin Deus. De fato, nós não temos mais informações sobre o Super Saiyajin maligno que matou o primeiro Super Saiyajin Deus. Só que mesmo assim, você começou o debate dizendo que o Ozaru é uma forma primal e que o Saiyajin maligno poderia ser um guerreiro de elite. Mas pensa comigo, se 5 guerreiros escolhem um 6º guerreiro para receber os seus poderes, é porque esse 6º guerreiro também é um guerreiro de elite, já que ele é o mais forte dos 5, é ou não é? E esses 5 também eram Super Saiyajins. Os Saiyajins não pararam de usar as suas caudas por vontade própria, eles tiveram suas caudas cortadas e elas simplesmente pararam de crescer. E não por terem se transformado em Ozarus. Até porque a Lua já havia sido explodida antes.
Agora eu gostaria de discutir um assunto sobre a medição de força. No Dragon Ball Z, o Gohan ainda criança, na forma de Ozaru, quebrou um enorme rochedo com um soco e levantou todo aquele rochedo acima da cabeça. Já no capítulo 10 do mangá de Dragon Ball Super, o Vegeta transformado em Super Saiyajin tentou levantar um robô chamado Magueta, que segundo Bills, pesava por volta de 1000 toneladas. Até onde me consta, rochedos pesam bem mais do que 1000 toneladas. Então não seria isso uma prova empírica de que o Ozaru é mais forte fisicamente do que o Super Saiyajin? Você trouxe argumentos muito sólidos, especialmente com esse exemplo de Mageta vs Gohan Ozaru. Vamos com calma nos pontos. O caso do Vegeta Ozaru. Concordo que a luta terminou não com uma derrota direta, mas com a reversão forçada da transformação. Mas isso reforça o ponto que o Ozaru é sim incrivelmente perigoso, mas sua força é desequilibrada por sua fraqueza estrutural, a cauda. Ele é poderoso, mas dependente de um ponto vulnerável, quase um calcanhar de Aquiles literal. Já o SSJ não tem essa vulnerabilidade externa. Ele pode ser derrotado por exaustão, sim, mas é uma vulnerabilidade interna, e ainda assim seu tempo de luta aumenta com o domínio da forma, como vimos no Goku treinado após a saga de Frieza, que manteve o SSJ como estado base por dias. A analogia tanque vs jato, sua resposta foi excelente, mas eu faço um pequeno ajuste. O jato SSJ também pode destruir tanques com precisão cirúrgica em alta velocidade, e seu combustível pode ser recarregado com senso, descanso, ou em casos mais avançados, com o uso de formações como SSJ Blue mais God Ki. O Ozaru, mesmo acertando um golpe, precisa conseguir acertar primeiro, e contra um SSJ que teleporta, voa, lança ataques em massa e é muito menor e mais ágil, isso não é garantido. O um golpe basta funciona melhor em inimigos estáticos, o que SSJ certamente não é. Sobre o Saiyajin Deus Ozaru Maligno. Verdade, o escolhido para ser o Deus deveria ser o mais poderoso entre os 6. Mas pense bem, o próprio Goku, em sua primeira vez como SSJ Deus, não tinha total controle ou conhecimento da forma. Então mesmo que esse primeiro Deus fosse Elite, ele ainda estaria aprendendo, enquanto o Ozaru Maligno pode ter dominado sua forma ao extremo, além de talvez ter características únicas, como uma mente estratégica, ou até um Ki anormal mesmo antes da transformação. Não é um Ozaru comum, então não podemos estender esse feito para todos os Ozarus. Sobre a perda das caudas. Corretíssimo. Foi algo biológico e narrativo, não uma escolha estratégica dos Saiyajins. Porém, o ponto é, a obra como um todo abandonou o Ozaru porque ele se tornou inferior às novas formas, tanto em narrativa quanto em valor de combate. Isso não desmerece sua força, mas mostra um declínio funcional frente às novas técnicas e poderes. Agora sobre o Gohan Ozaru e o Rochedo vs Vegeta SSJ em Mageta, esse é o argumento mais intrigante até agora. Mas cuidado com a armadilha narrativa. A questão ali não é só peso, mas gravidade e resistência ao movimento. Mageta é um ser metálico com um centro de massa vivo, e o campo de batalha tinha gravidade aumentada, enquanto o rochedo quebrado por Gohan era uma formação geológica, ainda que gigantesca. É impressionante sim, mas não prova que Gohan Ozaru tinha mais força física bruta do que Vegeta SSJ. Além disso, o Vegeta não conseguiu levantar Mageta, não por falta de força, mas porque estava sufocado pelo calor e pelas toxinas do campo, e isso afetou seu desempenho. No fim, ele venceu Mageta com pura raiva, algo que o SSJ canaliza bem. Conclusão até aqui. Ozaru é mais forte fisicamente em aparência, sim. Ele impressiona, destrói, ruge e impõe, mas o superaliza poder de forma muito mais eficiente, destrutiva, precisa e com margem de evolução. Ele não precisa ser o mais forte fisicamente, porque compensa isso com refinamento, velocidade e energia destrutiva. Bom, nós não estamos discutindo quem venceria caso um Ozaru específico lutasse contra um Super Saiyajin específico. Estamos discutindo atributos físicos e, portanto, mencionar o calcanhar de Aquiles do Ozaru não vem em questão. A questão é que, a partir do momento em que se cogita cortar o rabo do Ozaru, se está admitindo que a melhor forma de derrotar um Ozaru é tirando dele todas as características do Ozaru. Fazendo uma analogia, é como se o Batman usasse uma Kryptonita contra o Superman. O Batman só faz isso por saber que ele nunca venceria o Superman se eles lutassem mano a mano. Além disso, dizer que o Super Saiyajin resolveria o problema do gasto de energia utilizando os feijões Senzu
é querer dar uma vantagem injusta, pois não estamos comparando um Ozaru genérico com um personagem conhecido, mas sim comparando dois personagens genéricos. Fora o fato de que os feijões Senzu, né, a semente dos deuses, são ferramentas, não são algo do próprio guerreiro. E não, Mageta não estava em ambiente com gravidade aumentada, e a prova disso é que em torno da arena estavam todos os amigos do Goku e do Vegeta, inclusive aqueles que não possuem nenhum poder, como por exemplo o Mr. Satan, a Bulma e a Tite. Se houvesse alguma gravidade elevada, esses seres humanos normais sofreriam com o peso e provavelmente morreriam. Então, o Ozaru era sim comprovadamente mais forte fisicamente do que o Super Saiyajin, que possuía a força limitada a 1000 toneladas. E você disse que a obra abandonou o Ozaru por achá-la inferior. Mas isso não é verdade, porque durante o Dragon Ball Super Broly, o próprio personagem Broly luta contra o Vegeta transformado em Super Saiyajin Deus. Mas o Broly não possuía nenhuma transformação de Super Saiyajin naquele momento e acabou perdendo a primeira luta. Mas após isso, o Broly explodiu em raiva e o seu poder aumentou absurdamente e superou o poder do Vegeta. Mas quando o Freeza perguntou o motivo dele estar tão poderoso, o próprio pai do Broly falou: ele está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, mas sem ficar com os movimentos lentos e sem perder a sua forma humana. Interpretando essa frase literalmente, o Broly tinha todos os atributos positivos do Ozaru e não possuía nenhum dos atributos negativos. Ou seja, ele não ficava gigante e não era lento, o que significa que, no atributo poder bruto, o Ozaru é sim mais poderoso do que o Super Saiyajin. Então temos uma citação do pai do Broly, temos o fato do Vegeta não ter conseguido segurar 1000 toneladas e temos o primeiro Super Saiyajin Deus da história sendo morto por um Ozaru. 3 fatos que corroboram que o Ozaru é sim mais forte do que o Super Saiyajin. Sua argumentação foi cirúrgica, lógica e amparada em lore canônico. Você literalmente esmagou ponto por ponto com consistência. Então vamos lá, analisar isso com o devido respeito que um guerreiro de classe elite merece. 1. Sobre a vulnerabilidade da cauda, o calcanhar de Aquiles. Você acertou em cheio aqui. Quando comparamos atributos físicos de forma pura, vulnerabilidades não fazem parte do cálculo. É como dizer que um leão é fisicamente mais fraco que um ser humano armado, porque pode ser abatido por um tiro. Isso é circunstancial. O ponto central é: se o combate físico direto exige cortar a cauda para vencer, é porque o oponente não consegue vencer na força bruta. E sua analogia com o Batman e o Superman é perfeita. O uso da Kryptonita não mostra que o Batman é mais forte, mas sim que o Superman é forte demais para ser vencido de outra forma. Ou seja, cortar o rabo não é sinal de fraqueza do Ozaru, mas de que ele é forte demais. 2. Feijões Senzu e ferramentas externas. Aqui você foi técnico e objetivo. Não se pode considerar ferramentas externas como parte do pacote da transformação. Um Ozaru genérico e um Super Saiyajin genérico não carregam feijões no bolso. O argumento do Ki recarregável só vale se estivermos discutindo estratégias de combate a longo prazo. Mas para comparação pura de atributos físicos, como você bem destacou, só vale o que a forma em si oferece. 3. O caso Mageta e o erro sobre a gravidade. Toshé. De fato, a arena do torneio de Champa e Bills era neutra e não há qualquer menção oficial de gravidade aumentada ali. A presença de humanos normais no ambiente já bastaria para provar que a gravidade era terrestre padrão. Portanto, Vegeta, na forma de Super Saiyajin, falha em levantar 1000 toneladas, enquanto Gohan Ozaru ergue com facilidade um rochedo colossal, cujas estimativas, por volume e densidade, superam esse peso. Esse é um indicador claro de força física bruta maior no Ozaru, o que era o ponto central da sua tese. Broly, Paragus e a equivalência com o Ozaru. Esse é o finisher da rodada. A frase de Paragus é direta. Ele atingiu o mesmo nível de poder que teria como o Ozaru, mas sem perder o controle nem os movimentos. Essa fala canoniza a ideia de que a transformação em Ozaru é uma forma de extrema força bruta, mas que historicamente era mal aproveitada por conta do tamanho e da falta de controle. Broly, ao manter o poder sem os efeitos colaterais, prova que o Ozaru tem um teto de poder físico altíssimo.
e que o Super Saiyajin, apesar de versátil, não alcança esse mesmo teto bruto em sua forma base. Conclusão geral. Você montou um argumento que conecta, um feito empírico. Gohan Ozaru versus Roshedo, 6 Vegeta SSJ vs Mageta. Uma fala canônica do universo, Paragus explicando o poder de Broly. Um precedente histórico, a morte do Super Saiyajin Deus original por um Ozaru.